Boa noite. Dessa minha contagem. Boa noite. Tudo bom com vocês? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Estamos aqui ao vivo. Glória a Deus, deu tudo certo. Nós conseguimos aqui entrar ao vivo. Ainda agora faltou luz. Estava assim um pouco preocupada, né, nervosa, mas glória a Deus que deu tudo certo. E nós vamos então iniciar essa masterclass de hoje. Eu gostaria de estar iniciando com uma oração, fazer uma oração com vocês, né, para que o Senhor venha falar nos nossos corações nessa noite. Senhor, meu Deus, na tua presença nos encontramos. Te louvamos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, e compartilhar um pouco da tua palavra, desse projeto que tu tens colocado no meu coração, Senhor, para abençoar a vida destas mulheres, ó Deus. Pai, eu te peço, fala aos nossos corações, que possamos, ó Deus, ter uma noite abençoada, Senhor, e que possamos, ó Deus, ouvir, ó Deus, a tua palavra, Senhor, que tu possas falar aos nossos corações, ó Deus. Eu te peço, Senhor, que tu abençoes a cada mulher que vai assistir, ó Deus, e aquelas que vão assistir a gravação. Senhor, que tu possas falar com cada uma delas, ó Deus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, queridas, uma boa noite para vocês. É um motivo assim de muita alegria a gente estar fazendo aqui essa masterclass, esse projeto que Deus colocou no meu coração, que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Eu gostaria então de começar falando, né, nessa live, né, sobre esse projeto, o poder da mulher comum. Eu vou começar falando, então, né, para você um pouco sobre quem sou eu. Eu sei que aqui tem pessoas que já me conhecem, né, que já sabem, né, já me conhecem a minha vida, né, mas eu gostaria de falar um pouco sobre quem sou eu, na verdade. Eu me chamo Sara Mendes, né, sou filha caçula de 12 filhos, meu pai e minha mãe tiveram 12 filhos, 6 mulheres e 6 homens. E quando eu tinha 7 anos, 7 anos, os meus pais se separaram, né? Meu pai saiu de casa e meu pai era alcoólatra. Eu tive assim, uma infância muito difícil por conta, né, desse vício do meu pai. Minha mãe criou a gente praticamente sozinha, dentro da Assembleia de Deus. Eu fui criada na igreja, né, com conhecimento da palavra. Aos 22 anos, eu tive um casamento no qual não deu certo. Foram 4 anos de muito sofrimento, sofri alguns abusos, né, físico, emocional, e acabamos nos separando, e eu acabei me afastando da presença do Senhor. Fiquei aí mais de 10 anos fora da presença do Senhor. E ali eu casei novamente, tive uma filha, e quando minha filha nasceu, eu tive assim o desejo de voltar à presença do Senhor, voltar para a casa do Pai, e eu me reconciliei com a igreja, com Deus, e comecei a caminhar nos caminhos do Senhor. E agora vem a segunda parte, né, desse testemunho, que é como começou esse projeto. Então, eu já convertida, né, meu marido não era cristão, eu fui a um encontro com Deus em 2018. E ali o Senhor falou no meu coração, o Senhor falou comigo que me trouxe à memória uma. O Senhor me trouxe à memória uma pregação que eu havia ouvido quando eu era adolescente. E essa pregação, né, falava que Deus ele quer 100%. E isso ficou martelando na minha cabeça: Deus ele quer 100%, quer 100%. E eu comecei a ter um viés de perda no meu coração, porque quando eu era jovem, eu havia recebido um convite da igreja para ser missionária, para ir para a OM,
e ser missionária pela igreja, e eu resolvi casar em vez de ir, né, para esse projeto. E eu fiquei achando que eu tinha estragado tudo, e eu falei, Senhor, agora eu estraguei tudo, estou casada com um homem não crente, tenho uma filha, e eu estraguei todos os projetos que você tinha para mim, e eu fiquei muito assim, angustiada e buscando a Deus e orando ao Senhor, né, com essa sensação. Quando foi em 2020, eu encontrei uma mentoria de um pastor chamado Rafa Vila Real, e esse pastor ele havia deixado tudo, né, uma empresa para montar um projeto na África, né? Ele montou uma escola na África. E ele conversando comigo, ele falou: Sara, Deus ele não opera no Cronos, ele opera no Kairos. O tempo de Deus é diferente. Descansa no Senhor, porque Ele vai te dar a oportunidade de você ainda fazer a obra dele, impactar muitas mulheres, alcançar muitas pessoas. E então eu descansei no Senhor e comecei a buscar o Senhor, uma forma de eu poder fazer a obra dele, fazer a vontade de Deus. E ali eu sabia que eu queria ajudar outras mulheres, né, como eu, que já haviam passado por alguns processos de rejeição, de divórcio, e eu queria ajudar outras mulheres, só que eu não sabia como, né, não sabia o que falar, e eu ficava assim, Senhor, eu não tenho o que dizer, eu não tenho um cargo, eu não sou pastora, eu não sou missionária, e quem vai querer me ouvir, quem vai querer falar, né, escutar as coisas que eu tenho para dizer? E ali eu ficava nessa indignação. E eu comecei a estudar sobre marketing digital, sobre mentorias, criação de site. Eu comecei a estudar e sempre pedindo ao Senhor uma oportunidade, né, que Ele me desse algo que eu pudesse comunicar. Foi então que, em 2024, né, foi a minha virada de chave, eu conheci o projeto Clube do Livro, né? Essas mulheres maravilhosas que estavam me ajudando sempre. Então, elas me ajudaram a fazer, me ajudaram, né, nesse crescimento, e eu, conversando com elas, eu entendi que eu precisava me juntar a elas para fazer algo, né, dentro do digital. Foi quando elas falaram, Sara, então você traz a ideia. E ali eu vi que eu não tinha, né, a ideia. E comecei a orar ao Senhor, eu passei assim, buscando muito a Deus. E eu falei, Senhor, eu preciso de clareza, eu preciso de passo a passo, eu preciso que tu me digas o que tu queres fazer, como tu queres fazer. E ali o Senhor me deu essa palavra, eu falei, Senhor, eu não tenho cargo, eu sou só uma mulher comum. E o Senhor falou: é isso que você vai fazer, você vai usar o poder de uma mulher comum, que é o que você é. E então eu comecei a escrever, o Senhor me deu todos os detalhes dessa mentoria, falou que você vai criar esse evento e vai juntar mulheres no grupo e vocês vão compartilhar, né, aquilo que Deus tem colocado na vida de vocês, para que vocês possam crescer juntas, saber que vocês não estão sozinhas, que eu estou com vocês e que vocês precisam comunicar tudo aquilo que Deus tem falado ao coração de vocês. Então, o Senhor me trouxe esse projeto. Então, nós vamos falar sobre as características e poderes da mulher comum. A mulher comum é aquela que desempenha múltiplos papéis na sociedade. Ela é mãe, ela é esposa, ela é profissional, é amiga. E, além dessas funções visíveis, existem características que são intrínsecas das mulheres, né? As quais são poderosas armas em Deus, né? Para que Deus possa usar. Então, nós vamos falar sobre essas características. E a primeira característica da mulher é a resiliência, né? A capacidade de se reerguer após as adversidades. Quantas vezes caímos e levantamos novamente, não é verdade? Essa resiliência é uma força incrível que nos permite superar desafios diários. Quantas vezes eu mesma, às vezes eu acordo e falo, Senhor, não vou dar conta, mas a gente consegue, né, se reerguer, a gente sabe das nossas lutas, sabe, né, de tantas pessoas que precisam da gente, nossos filhos, nosso marido, nosso chefe, e a gente precisa, né, dar conta das coisas, e a gente se ergue,
mesmo diante das dificuldades. A segunda característica é a empatia, a habilidade de compreender e sentir a dor do outro. As mulheres, em sua maioria, têm um profundo senso de empatia, o que as torna pilares emocionais para suas famílias e comunidades. A gente costuma, né, já é da mulher isso, né, o cuidar, se preocupar, o estar constantemente cuidando do filho, do marido, das amigas, né? A gente está sempre cuidando. É uma característica da mulher, se preocupar com a dor do outro, ter uma empatia pela outra, né? A terceira característica é a multitarefa. O pastor Cláudio Duarte ele até brinca, né, que o homem tem duas caixinhas e a mulher tem várias caixinhas, né? E a gente faz ali várias coisas ao mesmo tempo. A gente tem a capacidade de gerir várias responsabilidades ao mesmo tempo. Isso exige uma habilidade de organização e foco que é única das mulheres, né? A gente consegue atender o telefone, falar, resolver atender o filho, atender o marido, fazer a comida. Essa é uma característica da mulher, né? Nós temos também a sabedoria intuitiva, né? Muitas vezes a mulher tem uma intuição aguçada, né? Que a orienta nas decisões e nas interações com os outros. A gente sabe, né? Os nossos maridos, às vezes, eles falam uma coisa, a gente fala, oh, isso não vai dar certo. Ou o nosso filho traz uma pessoa que a gente sabe que não é boa companhia, a gente já tem aquela sabedoria intuitiva, não é verdade? De saber o que presta, o que não presta, a gente já consegue saber. E a quinta capacidade é a capacidade de amar incondicionalmente, seja o amor maternal, conjugal, fraternal. A mulher ela tem um coração que ama profundamente, sacrificialmente, né? Às vezes a gente vê mulheres aí até em relacionamentos abusivos, né? E ela não consegue, né, se libertar porque ela ama muito, né? A mulher ela tem essa capacidade de amar, né, incondicionalmente. Então, essas são as características que a mulher comum tem. A motivação da mulher comum ela é impulsionada por diversos fatores, né? Inclusive o desejo de cuidar, de prover para aquelas que amam, a busca por um propósito maior e o desejo de contribuir positivamente para o mundo. Entretanto, essa motivação, muitas vezes, ela pode ser sufocada por pressões sociais, autocrítica, o peso das expectativas alheias, né? Eu mesmo, durante muito tempo, eu fiquei, né, um pouco angustiada com essa situação, achando, meu Deus, como eu vou conseguir dar conta, como eu vou fazer as coisas, né? Porque a gente tem muito medo do julgamento, do que as pessoas vão pensar, e às vezes a gente trava a nossa vida, né, por conta dessas coisas. A potencialização dos poderes da fé cristã, a resiliência da mulher dentro da fé cristã, ela se transforma na perseverança pela fé. Na Bíblia, nós vemos exemplos de mulheres que, pela fé, elas perseveraram em Deus. Nós temos o exemplo de Ana, né, que queria o filho, né, e a fé dela se tornou uma força necessária para ela se reerguer e avançar com confiança. Então, essa resiliência que a gente tem, ela se torna uma fé. A gente tem esse exemplo da Ana, que buscou em Deus um filho e Deus a atendeu. E muitas das vezes a gente coloca essa nossa resiliência, se a gente colocar essa nossa resiliência como fé em Deus, essa resiliência vai ser potencializada, vai se tornar um poder na mão de Deus. A empatia, ela se torna um serviço de amor ao próximo. A fé cristã, ela nos ensina a amar o próximo como a nós mesmos. Isso transforma a empatia em ação prática, nos incentivando a ajudar os necessitados, a consolar os aflitos e a ser instrumentos de paz e amor. Nós temos aí o exemplo de Docas, né, em Atos 9, 36 ao 42. Ela que se doava a ajudar os pobres e aos necessitados, fazia a obra de Deus com zelo, né? E era uma mulher totalmente dedicada à obra de Deus. Então, essa empatia que a mulher tem, ela se torna um serviço para a obra de Deus. É onde Deus vai conseguir transmitir o amor dele a outras pessoas.
através, né, dessa empatia da mulher. A multitarefa, ela é guiada pela sabedoria divina. E, em vez de nos sobrecarregar, a fé nos ajuda a priorizar o que realmente importa. Buscando a orientação de Deus, podemos gerir nossas tarefas com mais eficiência e paz interior. Então, a gente tem essa passagem, né, de Maria e Marta, em Lucas 10, 38 e 42. A gente vê que ali a vontade de Marta, o pleito de Marta era legítimo, né? Imagina, você está na sua casa, Jesus ele não andava sozinho, Jesus andava sempre com multidão, e vai chegar na sua casa ali Jesus, um monte de gente, você tendo que atender, você tendo que servir, né? Você precisando fazer as coisas, dar conta. Então, Marta ela tinha ali um pleito legítimo. Então, ela vai reclamar com o mestre, né? Ah, Senhor, não te dá contas que a Maria fica aí só te adorando aos teus pés? E o Senhor fala para ela, ela escolheu a boa parte. Então, a sabedoria, a gente vai entender que a nossa multitarefa, que o dar conta, ele vai ser guiado por aquilo que é mais importante, a melhor parte. Ela vai nos ensinar, quando a gente colocar a nossa multitarefa nas mãos de Deus, ele vai nos ensinar a escolher a melhor parte, a saber priorizar aquilo que realmente importa. Essa nossa capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, o Senhor ele quer usar para priorizar as coisas na nossa vida. A sabedoria intuitiva, ela é refinada pela palavra de Deus. A Bíblia é uma fonte inesgotável de sabedoria. Quando aliamos a nossa intuição à sabedoria divina, somos capazes de tomar decisões mais assertivas e justas. Outro dia eu estava vendo um estudo de um rapaz falando que quando a gente ora, a gente desenvolve uma parte do cérebro que é a parte das decisões. E isso faz com que a gente tome decisões mais assertivas. Então, quando a gente começa a colocar a nossa capacidade intuitiva nas mãos de Deus, através da luz da palavra de Deus, a gente começa a ser mais assertiva nas decisões. O próprio Espírito Santo, ele começa a nos guiar, né, nos caminhos corretos. E aí nós temos o exemplo de Abigail, em 1 Samuel 25, no qual ali ela, esposa de Nabal, aquele homem totalmente perverso, e Davi ia destruir a família dela, mas guiada pelo Espírito Santo, com essa intuição, né, do Espírito Santo, ela correu e conseguiu salvar a sua família, conseguiu ajudar Davi, proveu para Davi tudo aquilo que ele precisava, e ali ela mostrou a sabedoria de Deus na vida dela. Então, é essa sabedoria que Deus quer usar na nossa intuição, né? O Espírito Santo, ele quer nos inspirar a tomar as decisões corretas. E a quinta sabedoria é o amor incondicional, ele é espelhado no amor de Cristo. O amor de Cristo por nós é o exemplo supremo de amor incondicional. Quando buscamos refletir esse amor em nossas vidas, conseguimos amar de forma mais plena e altruísta, transformando nossas relações e impactando aqueles ao nosso redor. E aí nós temos o exemplo de Esté. Esté, uma menina órfã que foi escolhida, e o Senhor estava me falando sobre essa situação de Esté. A Esté, qual a probabilidade de uma menina órfã mudar o destino de uma nação, se tornar rainha e mudar o destino de uma nação? E o Senhor estava me falando sobre isso, porque Esté, o rei, ele era totalmente megalomaníaco, né? Fazia festas para mostrar a beleza da sua mulher, para mostrar o seu poderio, e ali ele quer exibir a sua rainha e ela nega, né? E ele imediatamente destitui e promove um concurso, pega jovens e promove um concurso para escolher uma rainha. E aquelas jovens vão ali, talvez elas seriam usadas naquela noite e não seriam mais usadas, né? Não seriam escolhidas rainha e ficariam ali no harém como um bibelô do rei, né? E o Senhor
prepara Esther para que ela chegasse a ser rainha, né? Uma jovem órfã, criada por seu tio, e o Senhor coloca ela ali naquela situação de rainha. E ela se sacrifica, arrisca a sua vida pelo povo de Israel, sabendo que havia um decreto no qual o povo iria morrer. Ela vai lá e intercede pelo povo junto ao rei. Então, nós vemos ali que o Senhor ele usa quem ele quer. Talvez você pense, mas como eu, muitas vezes eu pensei, mas eu sou só uma dona de casa, eu não tenho um trabalho, eu não tenho outras pessoas, eu não conheço ninguém. E talvez você pense, né, que é só isso. Mas o Senhor ele pode te usar para mudar a situação de um povo, para mudar a situação da sua família, para mudar a situação do teu trabalho. Então, o Senhor ele é poderoso para usar aquilo que você já tem, tudo que você precisa, o Senhor já colocou dentro de você. O Senhor já colocou dentro de você para você usar. E ele vai glorificar o nome dele através da sua vida. Transformações possíveis na vida das mulheres pela fé. Quando uma mulher comum, ela começa a direcionar seus poderes naturais através da fé cristã, várias mudanças podem ocorrer na sua vida. Ela começa o fortalecimento emocional. A mulher, ela encontra em Deus uma fonte inesgotável de força e consolo, o que ajuda a lidar melhor com os desafios emocionais e espirituais. A mulher ela para de ficar vulnerável emocionalmente. Quando ela começa a colocar Deus como centro, ela entende que não importa se o marido foi embora, não importa se o filho é ingrato, porque tudo que ela precisa está em Deus. Quando ela coloca o seu amor, ela direciona a sua vida para Deus, ela entende que tudo que ela precisa é de Deus. Então, ela começa a fortalecer o seu emocional. Ela não fica mais sendo refém de Satanás, ela não fica mais sendo refém das pessoas, de chantagem das pessoas. Se você não fizer isso, eu vou te largar. Se você não fizer assim, eu vou embora. Ela para, porque ela sabe que ela só precisa de Jesus. Tudo que ela precisa é de Jesus. Então, o seu emocional fica equilibrado, ela para de ser a louca da reclamação, né? Que fica desesperada com qualquer coisinha que dá errado, já começa a se desesperar, porque ela sabe que quem é o seu cuidador é o Espírito Santo, e ele que garante todas as coisas. A mulher também renova, tem a renovação de propósito. A fé, ela oferece um senso de propósito mais profundo, orientando a mulher a viver de acordo com os princípios divinos e a buscar o reino de Deus em tudo que faz. A mulher, quando ela começa a direcionar sua fé para Deus, ela começa a descobrir o seu propósito. Ela descobre que ela não é simplesmente uma mulher comum, mas ela é uma potência na mão de Deus, ela é um instrumento de mudança, ela é um instrumento de renovação. Não importa se o seu marido não é crente, se o seu filho não é crente, ela começa a mudar o ambiente ao seu redor. Ela começa a olhar, ela começa a ver todas as coisas de forma diferente. Ela começa a ver a sua casa, não é só uma casa. As coisas que ela faz não é só coisas comuns, são tudo para a honra e glória do nome do Senhor, é para a adoração do nome do Senhor. Então, ela prepara a mesa para a sua família, para a honra e glória do nome do Senhor. Ela arruma a sua casa para a adoração do nome do Senhor. E ela entende que tudo que ela faz tem um impacto no reino espiritual e um impacto nas pessoas que estão ao seu redor. Então, ela começa a entender que tudo que ela faz, ela precisa viver intencionalmente. Ela não pode mais viver como o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar.
Ela não pode mais acordar, botar o pé fora da cama e pensar, vamos ver o que tem para hoje. Ela começa a entender que tudo na vida dela tem um direcionamento e ela precisa ser intencional, ela precisa buscar a Deus intencionalmente, ela precisa fazer as coisas intencionalmente, porque tudo que ela faz tem um propósito, tem um objetivo, que é glorificar o nome do Senhor. E a melhoria nos relacionamentos, com o amor cristão como base, os relacionamentos se tornam mais saudáveis, marcados pelo perdão, compreensão e apoio mútuo. Quando a mulher ela começa a colocar o amor em Deus, ela começa a entender que os seus relacionamentos são para a honra e glória do nome do Senhor. As pessoas começam a olhar ela diferente, porque o Espírito Santo começa a dar a ela uma autoridade. E ela começa a perdoar o seu marido, perdoar o seu filho, e ela aprende que a compreensão no relacionamento é fundamental. Então, ela melhora os seus relacionamentos, ela aprende a perdoar, ela aprende a aceitar as pessoas e ela começa a mudar os seus relacionamentos. E, por fim, há um impacto positivo na comunidade. Mulheres guiadas pela fé, elas se tornam líderes e são exemplos em suas comunidades. Elas promovem a paz, a justiça e a bondade. Elas trazem o reino de Deus para a terra. Elas conseguem fazer com que a sua comunidade se torne um lugar melhor, porque elas se preocupam, elas não ficam mais focadas no seu umbigo, elas começam a olhar ao redor e começam a ver que a comunidade precisa dela, e ela precisa ser um agente de mudança onde ela está colocada. A transformação interior é a maior transformação, é a interior. A mulher que caminha com Deus, ela é continuamente renovada, tornando-se mais confiante, realizada e em paz. Então, quando a mulher ela começa a colocar toda a sua vida na mão de Deus e coloca tudo isso que Deus já deu, esses poderes que Deus já deu a ela, o Senhor começa a usá-la, não só dentro da sua casa, não só o seu interior é modificado, mas dentro da sua casa, dentro da sua comunidade, na sua igreja, no seu trabalho, todo lugar que ela vai, ela descobre que ela tem um poder e ela começa a transmitir a luz do Senhor, ela começa a transmitir a luz de Deus. E assim como José, né, que foi colocado numa prisão, ela reina, mesmo numa prisão, ela reina, porque não importa o ambiente, porque ela sabe lidar com as situações, porque o próprio Espírito Santo de Deus vai guiando essa mulher para onde ela tem que caminhar, para aquilo que ela precisa fazer. Então, queridas, vocês não são apenas mulheres comuns, vocês são extraordinárias em Deus, em sua simplicidade, força e potencial. Quando nós permitimos que Deus nos guie, que Deus guie os nossos passos, esses poderes naturais que possuímos são potencializados de uma forma que pode transformar nossas vidas e o mundo ao redor. Que possamos sempre lembrar que em Cristo somos mais que vencedoras e que os nossos poderes, quando entregues a eles, podem realizar grandes coisas. Então, que a gente possa pensar sobre isso, que você não é só você, você carrega um propósito. Outro dia, tem um pastor que eu sigo, e até com relação também ao Bolsonaro, né, o senhor estava me falando sobre isso, que ele, assim, esse pastor, ele é muito, assim, ele é muito didático, né? E ele é muito assim crítico. Então ele fala assim: as pessoas vêm me dar palpite, eu não aceito palpite e tudo, eu não gosto. E eu observei, né, que quando a esposa dele fala, quando ele está nas lives, a esposa dele manda um recado, ele imediatamente ele obedece. Né? Ele fala: não, a Carla já está mandando parar de falar, mandando. E eu fiquei observando isso, que a esposa, vocês já pararam para pensar o poder que vocês têm como esposa?
Porque, igual o presidente Bolsonaro, outro dia eu estava olhando um vídeo dele, olhando para a esposa dele, que admiração, com tanto respeito, né? E eu estava pensando, aquela mulher, ela tem poder de influenciar uma nação, porque um conselho que aquela mulher dá muda a ideia de um homem. Assim somos nós. Os nossos maridos, quando eles começam a nos ouvir, a gente muda. Se for um presidente de uma empresa, muda a história de uma empresa. Uma mulher pode mudar a história de uma empresa. Assim como Esté mudou o destino de uma nação, através de um conselho. Por quê? Porque quando a gente coloca a nossa vida em Deus, o Senhor nos guia. E Ele nos colocou esse poder para que a gente pudesse influenciar, pudesse formar homens de caráter, homens fortes, homens tementes a Deus, formar filhos vencedores. E essa é a nossa influência. Esse é o nosso poder. Esse é o maior poder que nós podemos ter. Muito obrigado a vocês, que Deus abençoe vocês abundantemente. Eu gostaria agora de mais um tempinho de vocês para me explicar sobre esse projeto, sobre o que é esse projeto e sobre o que foi o que Deus colocou no meu coração. O Senhor me deu, né, esse projeto, que eu fizesse esse evento e criasse grupos de mulheres para que elas pudessem compartilhar, né, que nós pudéssemos crescer juntas, né, no conhecimento da palavra de Deus. Então, nós vamos abordar alguns temas será uma aula por semana, né, dentro desse grupo, e nós vamos abordar alguns temas relevantes, né, que fazem parte do nosso cotidiano enquanto mulher, né? Este grupo foi desenvolvido para ajudar mulheres a transformarem suas vidas, baseando-se nos ensinamentos bíblicos para viver de maneira mais leve e significativa. Ao longo dos 6 módulos, as participantes aprenderão a melhorar suas relações conjugais, espirituais e familiares, além de cuidar melhor da saúde, organização doméstica e situação financeira. Então, nós vamos falar de alguns temas relacionados à mulher. Vamos fazer uma aula por semana nesse grupo e vai ser uma aula mais aberta, onde cada uma vai poder falar, compartilhar sua experiência. Nós vamos falar sobre o tema e cada uma vai falar o que entende, né? Se tiver interesse de falar, né? Claro. Então, nós vamos começar falando sobre rompendo ciclos geracionais, vai ser a primeira aula, identificando padrões. Vamos entender e identificar os padrões geracionais que afetam profundamente a forma como vivemos. E o primeiro passo para viver de forma leve e abençoada. Nós vamos entender essas crenças limitantes, né? Por que as coisas acontecem, né? Por que a gente acredita em coisas erradas? Às vezes alguém entendeu de uma forma e vai passando à frente aquilo e a gente vai, né, adotando como verdade. Ou, às vezes, quando você é criança, alguém fala para você: você não dá certo, você é estabanada, você faz tudo errado, e a gente começa a criar esse padrão na nossa vida, e a gente vai começar a entender um pouco. Vamos falar sobre isso, né? Sobre ciclos que acontecem. A gente vê aí famílias que às vezes repetem, né? São várias divorciadas, várias viúvas. Por que acontecem essas coisas? E a gente vai estudar um pouco à luz da Bíblia sobre isso, e nós vamos falar, né, nessa aula sobre rompendo os ciclos geracionais. O segundo item que nós vamos tratar, a segunda aula, será sobre saúde integral. Nós vamos falar sobre a identidade de Cristo, vamos falar sobre hábitos saudáveis, vamos falar sobre exemplos bíblicos, né? A mulher, ela precisa ter toda a sua saúde completa, né? Tanto o seu emocional como o seu espiritual, ela precisa estar bem, porque se você não estiver bem, nada vai bem, a sua casa não vai bem, seus filhos não vão bem. Então, nós vamos falar sobre isso, a saúde integral da mulher. Vamos falar sobre todas essas coisas. Vamos falar também fortalecendo a fé, sobre a fé diária. Vamos falar sobre devocional com Deus, leitura da palavra, jejum. Vamos compartilhar sobre o jejum. Cada uma vai falar sobre aquilo que tem aprendido. Vamos falar sobre algumas práticas que podemos adotar no estudo bíblico, coisas relevantes para o nosso crescimento e o nosso fortalecimento da nossa fé.
Vamos falar sobre relacionamentos, casamento sólido, princípios bíblicos, né, sobre casamento, sobre cuidado com os filhos. Vamos falar sobre a linguagem do amor. Não sei se vocês já ouviram falar sobre a linguagem do amor no trato. E vamos aprender a fortalecer o vínculo com nossos filhos, com o nosso marido. Vamos falar sobre todas essas coisas. Vamos falar sobre família e organização no lar, né? Sobre o ambiente, sobre a organização, a mesa, né? A praticidade, as coisas que a gente pode fazer. Vamos dividir experiências, né? Sobre no trato da nossa casa. Vamos falar também sobre prosperidade bíblica, vamos descobrir o que a Bíblia fala sobre finanças, né? Vamos descobrir sobre gestão financeira, sobre investimentos, sobre como a gente pode melhorar a nossa vida, né? Como a gente pode conseguir uma renda extra, como a gente pode fazer, né, para melhorar a nossa situação financeira, ajudar nosso marido. Então, como vai funcionar? Vai ser uma reunião por semana, a gente vai ter um material complementar, né? E algumas sugestões, né, de práticas. Vou trazer o tema, e quem quiser compartilhar sobre alguma experiência que tenha passado sobre aquele tema, vai poder falar, dar a sua contribuição, assim, e nós vamos crescer juntas, né, no conhecimento da palavra de Deus. Então, nós vamos fazer esse grupo, né? Se você tiver interesse, é só você permanecer no grupo, e nós vamos fazer isso. Vai ser um mês e meio, mais ou menos. A gente vai fazer esse teste de uma aula por semana durante um mês e meio. Depois eu quero prolongar, falar pelo menos um mês sobre cada tema, né? Para a gente ver se a gente consegue fazer aí um ano juntas, né? Crescendo, orando umas pelas outras, e eu tenho certeza que vai ser bênção na nossa vida. O projeto futuro que eu tenho, porque eu sempre quis ajudar outras mulheres, né? Tanto na parte emocional quanto na parte financeira. E o Senhor me deu essa estratégia de montar um evento, né, a cada período, onde a gente vai formar grupo de 20 mulheres. A cada 20 mulheres, a gente vai ter 4 administradoras para estar tomando conta desse grupo, fazendo as aulas, né, durante a semana, participando. É claro que ela vai receber, as administradoras vão receber todo o roteiro de aula, todo o projeto, tudo direitinho, para poder seguir, ter um parâmetro, né, para seguir. E nós vamos fazer isso, vamos fazer essa aula, vamos dar o roteiro e cada uma vai tomar conta, porque eu creio que esse projeto vai crescer, né? E provavelmente eu não vou dar conta, né, de tantos grupos que vão se formar. Eu creio em Deus que realmente as coisas vão acontecer. Então, será isso, será um grupo de 20 mulheres que vai sair desse primeiro grupo aqui, que será totalmente gratuito, né, para vocês. Por enquanto, a gente vai fazer tudo gratuito. Posteriormente, eu gostaria de estar fazer uma entrada, né, para que as mulheres pudessem participar, botar um valor, justamente para que nós pudéssemos ser abençoadas, né, e abençoar outras mulheres. Então, cada grupo vai ter 4 administradores responsáveis. Essas mulheres irão receber o plano de aula com roteiro, material para realizar as reuniões. Isso mais para frente, né, quando a gente já tiver um maior número de grupos, né? E vocês se sentirem mais, né, capacitadas, conforme a gente vai se desenvolvendo juntas, a gente vai treinando e a gente vai fazer esse projeto acontecer. Após isso, nós vamos gravar, vamos montar um curso e eu vou subir. Existem algumas plataformas, como Hotmart, Monetize, várias plataformas, onde você pode subir esse material como um curso, né? E a gente vai poder criar afiliações, onde cada mulher ela vai ter um link, cada aluna que participar com a gente, ela vai poder se afiliar e ela vai ter um link, né, para ela poder isso quando a gente estiver fazendo a parte cobrada, né? E a cada mulher que entrar através do link dela e entrar no projeto, essa mulher vai receber uma comissão, né, por ter indicado essa pessoa.
E esse é o projeto que o Senhor me deu e que a gente pretende colocar em dia, né? E justamente a gente vai cobrar justamente para poder fazer o tráfego pago, rodar o tráfego pago, né? A gente precisa de dinheiro, porque tem um custo para fazer isso. Então, a gente vai fazer isso e a gente poder ser remunerada. É, então, para quem quiser fazer essa parte dessas indicações, a gente vai fazer um treinamento, né? Porque você vai ter o seu link, mas aí tem muitas pessoas que vão falar, mas aí eu vou fazer o que com esse link? Então, a gente vai juntas fazer reuniões, vamos fazer postagens, falar, olha, vocês podem divulgar para quem tem dificuldade, né, de fazer criativos, ó, vocês podem colocar lá com o seu link e convidar outras mulheres para estar participando. E a gente vai fazer esse trabalho, vamos aprender juntas, né? Vamos crescer. Eu vou passar todo o meu conhecimento de marketing digital para vocês poderem estar fazendo. E, posteriormente, eu gostaria, né, de fazer um evento presencial uma vez por ano, né, que será realizado no evento presencial, de preferência com mulheres não cristãs, né, para a realização de um encontro. Então, eu gostaria de realizar esse encontro de tipo um encontro com Deus, né? Que o pessoal fala, aí, ou de 2 dias, né? Onde a gente vai trabalhar essa parte de autoestima, vai trabalhar essa parte, né, de ativar outras mulheres, né, de falar do amor de Deus, de alcançar outras mulheres e mostrar para elas que elas não estão sozinhas, que Deus cuida delas e que Ele tem levantado um exército de outras mulheres para apoiar outras mulheres. E aí, vamos juntas realizar essa missão? Quem topa? Quem topa realizar essa missão? Digita eu aí no chat. Quem está feliz? Quem está entendeu esse projeto? Vocês têm alguma dúvida? Pode digitar aí no chat se alguém tiver alguma dúvida que eu respondo. Alguém tem alguma dúvida? Então, esse é o projeto que o Senhor colocou no meu coração. Se vocês quiserem continuar nesse projeto, é só permanecer no grupo. Nós vamos fazer, nós vamos fazer essa interação juntas, né? Nós vamos fazer essa interação juntas e a gente vai participar, né, dessas aulas e nós vamos aí fazer aí durante um ano, né, esse projeto e vamos estar participando, né, desse projeto. É só você se manter no grupo e eu vou marcar as aulas. Eu vou fazer lá uma enquete e vocês, por favor, respondam a enquete, porque senão outra decide por você, né? Se você não decidir, outra vai decidir por você. Então, eu gostaria que você participasse da enquete, né? Respondesse e a gente ir juntos nessa caminhada, né? Vamos estar juntas, vamos apoiar uma outra. É tão difícil, né? Geralmente as mulheres são conhecidas por não apoiar umas às outras, por ter inveja, por tantas coisas, né? Que as mulheres são julgadas. Então, está na hora da gente mostrar que em Deus nós somos diferentes. Em Deus nós vamos crescer. E que cada uma de vocês venha se tornar uma mentora também de outras mulheres. Eu estou aqui disposta, com meu coração aberto, abrindo todo o meu conhecimento, tudo aquilo que eu sei, para ajudar cada uma de vocês que quiserem fazer parte desse projeto, a se tornarem também mentoras e estar ajudando outras mulheres, e a gente vai avançar nesse projeto, e eu tenho certeza que vai ser bênção nas nossas vidas. O Senhor vai fazer milagres no meio de nós, e eu sei que isso é só o começo, está só começando, e eu creio que esse projeto realmente nasceu no coração de Deus, não é algo da minha cabeça, não é algo que eu idealizei, mas eu sei que, com certeza, foi algo projetado no coração de Deus
para alcançar outras mulheres e para formar mais mulheres que se tornem mentoras, líderes, que sejam influências, que ocupem lugares de destaque, que é isso que o Senhor quer. O Senhor tem levantado, o Senhor tem falado muito comigo sobre isso. Ele tem levantado pessoas na internet para falar do seu amor, porque é na internet onde o mundo vai ser alcançado, onde a gente hoje pode falar aqui e falar com uma pessoa no Japão, na Alemanha. Então, é através disso que nós vamos conseguir alcançar o mundo, onde o evangelho vai ser pregado. Eu creio nisso. Então, eu espero que você tenha sido abençoada com essa live, que você possa entender que você não é só uma mulher comum, que existe algo dentro de você e que se você aceitou esse convite, que se você participou dessa aula, não é por acaso, existe algo dentro de você que o Espírito Santo de Deus quer usar. Eu jejuei, eu orei muito, eu busquei muito a Deus e eu pedi a Ele que eu ia até subir um tráfego pago, mas eu falei, o Senhor falou comigo, não, eu vou colocar as mulheres, eu vou trazer aquelas mulheres que eu quero que estejam com você nesse propósito. Então, eu creio que o Senhor ele vai fazer. Eu estava assim, preocupada, teve uma semana que eu estava muito preocupada com os recursos, mas o Senhor falou, o Senhor fez eu perder a chave da minha casa, uma coisa assim incrível. A chave sumiu no meio do caminho, caiu, desapareceu, e o Espírito Santo de Deus trouxe uma paz no meu coração e falou: você não tem nem a chave da sua casa se eu não quiser, porque tudo isso é obra e graça do meu Espírito. Então, eu estou crendo nisso. Eu estou crendo que é o Senhor que vai nos mover, é o Senhor que vai fazer todas as coisas. Então, queridas, uma boa noite para vocês, que o Senhor possa abençoar vocês. Muito obrigado pela participação, muito obrigado por cada uma de vocês, tá? De terem participado comigo. E eu vou botar lá a enquete lá do melhor dia da nossa aula, e eu peço a vocês, por favor, que vocês votem, né? Para a gente poder saber aí qual é a maioria, né? Qual é a vontade da maioria, tá bom? Um grande abraço, que Deus vos abençoe. Eu vou terminar fazendo uma oração, tá bom? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer por essa palestra, por essa noite, eu quero te agradecer pela presença do teu Santo Espírito no meio de nós, eu quero te agradecer, Senhor, por cada mulher, Senhor, que participou, Senhor, por cada mulher do grupo. Ó Deus, que a tua misericórdia, Senhor, esteja sobre a vida de cada uma, Senhor. Que tu venha nos abençoar e venha estender sobre nós a tua bênção, Senhor. É o que eu te peço e já te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Então, um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. Que o Senhor vos abençoe.